Mas deixa eu já falar de uma vez, né? Vamos tirar o elefante da sala de uma vez. De uns dias pra cá foi o assunto, né? Tem sido ainda o assunto, tem alguns desdobramentos, que foi a morte de Charles Kirk, um cara que, sendo bem franco, nem sabia da existência dele até 2 dias atrás. Pra quem tá perdido, e sim, tem gente perdida hoje. Hoje eu fui conversar com a Thaís não tava nem sabendo da história. Tu não tá na internet, tu nem fica sabendo disso aí. Charles Kirk, que é um trumpista, assim, só pra efeito de comparação mesmo, assim, pra quem não tá muito perdido do contexto americano, assim, daria pra dizer que é uma espécie de Nicolas Ferreira, mais ou menos, dos Estados Unidos. Ele, numa fala que estava fazendo na universidade ali em Utah, agora não sei qual é exatamente a universidade, ele levou um tiro de um franco-atirador, o pessoal falou que na cabeça, mas parece que não foi bem na cabeça, né, foi no pescoço. Eu não vi o vídeo em si, nem gosto de ver essas coisas. E aí começou a correria atrás do cara. Pelo que eu entendi, ele ainda tá na condição de principal suspeito, né? Mas, assim, tudo aponta. Acharam até DNA do cara. Então, assim, provavelmente já pegaram o autor. E sobre o assassinato do Charles Kirk e tudo mais, cara, eu não tenho muito o que dizer sobre isso, porque assassinato político sempre é uma merda. Os Estados Unidos tu tem uma longa tradição de assassinatos políticos. É sempre bom lembrar isso, que setores da direita, até mesmo da esquerda, tem setores que defendem armamento da população. Armamento da população gera isso. Volta e meia algum maluco resolve fazer algo, né? Isso pra não falar de brigas inúteis e esdrúxulas, sei lá, briga de trânsito que vira tiroteio, coisas do tipo, isso lá você tem os massacres de escola. Foi se apontado muita ironia, né, porque o Charles Kirk era um cara que era conhecido por uma fala, ele tinha várias falas, assim, do ponto de vista político, eu acho as falas daquele cara execráveis, não tem nada que possa dourar a pílula ali. Mas ele tinha uma fala que o pessoal lembrou muito, né, nesse contexto, que foi quando ele disse a respeito ele defendendo piamente a segunda emenda que fala de armamento, que inclusive tem toda uma discussão de interpretação, mas enfim, de armamento da população civil. Ele falou que, infelizmente, esses eventuais massacres, principalmente em escola e tal, era o preço a se pagar, era um preço social a se pagar para que a população pudesse estar armada e ter força para resistir a qualquer estado opressor ou coisa que fosse. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. Então, algumas mortes eram um preço a se pagar, e aí, porque ele não tem esse componente irônico, né, ou não é irônico, é um componente trágico mesmo, no sentido de uma da fatalidade, né, ou seja, tipo, o cara que dizia isso foi o cara que virou um desses números, né, nisso, né, se tornou o exemplo do próprio discurso, né, a morte dele acaba se tornando um exemplo do próprio discurso, quer dizer, o próprio discurso, se alguém pegar e levantar essa bandeira, seguir levantando essa bandeira, e muita gente segue essa bandeira lá, o trumpismo abraça essa bandeira, de que algumas mortes são o preço para isso, né. Então, assim, sobre essa questão da violência política, eu não tô muito afim de falar, até porque não foi só isso que aconteceu, né? Tem que lembrar que essa escalada de violência política que tá acontecendo nos Estados Unidos não é de agora. A gente teve o quê? Foi 2 meses atrás que uma deputada estadual democrata e o marido dela também foram assassinados. Esse não teve grande repercussão. Eu acho que um dos motivos da morte agora do Charles Kirk ter tido mais repercussão é que teve imagem, né? Quando tem imagem, a coisa tem impacto. Tem o fato de ele de ser um cara com muitos seguidores. E tem o fato de que ele era um aliado conhecido do Trump. Então, quem tá no poder ele não tem um megafone pra chamar atenção quando um dos seus acaba sendo vítima. Mas você sabe, né? Isso, no caso dos Estados Unidos, não é de hoje. A gente gosta muitas vezes de olhar para outros países, sei lá, Colômbia, né? A Colômbia vive matando políticos e tal. Cara, os Estados Unidos faz isso também. Sempre fez isso. Nesse sentido, o Brasil é até muito mais civilizado do que os Estados Unidos. Então, assim, sobre essa coisa, assim, eu falei aqui, violência política é uma merda, ponto. Sabe por que violência política é uma merda? Porque se hoje matam o político que você não gosta, amanhã vão matar o político que você gosta, tá entendendo? É uma escalada sempre muito perigosa. Porque vamos ser honestos, tá? Vamos ser honestos. Quando você não gosta de uma pessoa, quando você não tem simpatia pela pessoa, você quer mais que a pessoa se foda. Vamos ser francos. Agora, é preciso ter noção de várias coisas. O fato de você não gostar de alguém, o fato de você querer que alguém se foda, você tem que sempre entender as consequências disso. Uma coisa é você se resolver com seus próprios sentimentos, outra coisa é você pensar isso em termos de ação mesmo. Caso isso venha a se concretizar, as consequências não são simplesmente as das tuas fantasias. Então é preciso sempre separar essa coisa de foda-se com sair endossando. E aí vem a questão também que eu acho muito importante, que é separar o público do privado, entendeu? Porque, de novo, sem hipocrisia aqui. Todo mundo, você que tá me vendo, todo mundo, de esquerda, de direita, de ladinho, de cima, de baixo, todo mundo tem seus ranços, todo mundo tem suas implicâncias. E vejam, não tô nem falando de política. Podia até ir além. Aquele tio chato que sempre incomodou, que passou a perna em todo mundo, que falava um monte de merda, aí depois você perde contato com o cara por 2, 3 anos, aí fala assim, tu soube que o tio fulano morreu? Ah, é? Foda-se, tá entendendo? Então assim, todo mundo é assim. Agora, existe uma diferença muito grande, de você pensar isso e de você fazer isso na internet. Se você vai fazer isso na internet, esteja ciente que vai ter consequências.
Porque você está levando um desconforto seu, uma sensação sua, você está expondo a sua obscenidade humana, porque aquilo que eu falei, tem as nossas bolhas de obscenidade, são aqueles nossos grupos de amigos bem restritos, onde a gente fala coisas horríveis e todo mundo ali se aceita e se entende, porque as coisas têm um contexto implícito, porque são pessoas que têm intimidade. Se você joga isso na internet, irmão, é óbvio que vai ter consequência. E sim, eu tô falando, por exemplo, da fala do Eduardo Bueno. É óbvio que vai ter consequência tu jogar isso na internet de qualquer jeito. De você pegar coisas que são do ambiente dentro da sua bolha de obscenidade, pode até fazer sentido, e você jogar pro espaço público. Até porque quando você joga essas coisas pro espaço público, você não sabe exatamente como é que isso vai ser recebido e que tipo de impacto, até mesmo de estímulo, pode ser interpretado pelos outros, enfim. Então, mas essa é a parte que eu nem queria me ater, tá ligado? Eu nem queria me ater sobre isso. Aliás, eu tenho aqui só mais, assim, coisas pra falar dentro da constatação. E uma coisa que eu queria falar, que sim foi o que mais me chamou a atenção, vocês sabem que a minha área é estética, é cultura, é linguagem, então, assim, o que essa história toda mais me despertou interesse foi, assim, perceber com certo desespero o grau de abismo epistemológico que a gente vive. Deixa eu explicar isso direito. Quando o Charles Kirk foi assassinado, alguém no grupo ali dos apoiadores do Telegram, vire membro, no caso vire apoiador via Catarse, 25 pilas, sorteio de gibi e grupo no Telegram, enfim. Um dos apoiadores ali do canal falaram assim, Link, tu viu que morreu um influencer trampista e tal? E a minha reação foi, não vi. E foi o não vi famoso, não vi, foda-se. Tipo, assim, pra mim foi muito... Segue o assunto. Nem me ative no nome da pessoa. E, sabe, é uma coisa muito assim... Não me diz respeito. É outro país. É um cara que eu nunca tinha ouvido falar. Dane-se, sabe? O que tem pra jantar, né? O famoso, tu escuta a notícia e pergunta, ok, o que tem pra jantar? Aí, eu por acaso, entrei no Twitter. O que eu entrei no Twitter? Eu entrei no Twitter pra ir atrás de alguma coisa. Como sempre, eu entro no Twitter, às vezes, pra ver notícia ou pra baixar anime, sei lá, pra ver uns animes que não tem no Brasil. Eu entrei no Twitter e, nossa, né? Tinha virado trend topic e uma série de criadores de conteúdo, de influencers de direita no Brasil, estavam repercutindo aquilo. E aí, aqueles que, de maneira muito, eu diria quase inocente, eu sei que tem gente que vai ficar bravo usar essa palavra, mas é que assim, os caras, assim, achando que não ia dar em nada falar uma coisa dessas, pessoas assim, comuns, não eram outros influencers, pessoas comuns que escreveram. Foi o caso daquele médico, né, que escreveram bobagem ali sobre... Fizeram piada, fizeram troço e tal, depois tomaram uma sova, né? Então, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Me chamou a atenção, foi a direita brasileira que fez essa pauta virar uma pauta brasileira. E aí, aí que eu já começo a falar sobre essas diferenças de mundo. Porque, assim, tem uma coisa interessante de perceber que é o seguinte. A esquerda brasileira, os setores progressistas do Brasil, eles não têm uma relação de identificação com os Estados Unidos. Ou seja, por exemplo, um brasileiro de esquerda, ou progressista, que às vezes nem pensa tanto, eu sou de esquerda, sou de direita, mas ele tem tendências progressistas, ele não tende, geralmente, ele não cola muito no jogo político americano, porque ele sequer se vê representado nos democratas. Os democratas não são de esquerda, né, gente? Vamos ser francos. Tu tem setores dentro do Partido Democrata que são de esquerda, tipo, ligado ao Bernie Sanders e tal, mas o Partido Democrata, nos Estados Unidos, esses partidos eles são muito grandes, aqui no Brasil também, o PT é enorme, mas enfim, tem partido lá, como você tem esse sistema bipartidário, até na verdade tem mais partidos, mas de destaque mesmo são só dois, Partido Democrata e Partido Republicano. Esses partidos eles também têm alas dentro do partido e às vezes alas que no caso do Partido Democrata vão desde uma galera que simpatiza com a esquerda radical até uma galera que é liberal de direita, né? Assim, tu vai nesse hall, nessa fileira toda aí, esse hall inteiro. Então assim, tirando os setores muito específicos do Partido Democrata, o esquerdista brasileiro não se identifica com esse partido americano, no caso do Partido Democrata, que tem um naco de esquerda dentro dele. Não se identifica. Pautas do cotidiano político ou pautas que dizem muito respeito à política interna dos Estados Unidos são coisas que eu noto que setores de esquerda, setores progressistas, eles tendem a ignorar mais. O pessoal gosta de jogar pedra no Trump, mas é uma coisa assim muito, sabe, muito superficial mesmo. E já a galera de direita, a direita brasileira, ela tem uma relação univitelina com os Estados Unidos, inclusive chegando a certos clichês, né? Como foi no 7 de setembro, que eles botaram uma bandeira dos Estados Unidos, né? O dia da nossa independência, botar a bandeira dos Estados Unidos chega a ser até porra, né? Porra, o boné que eu peguei aqui pra usar. Isso se dá muito porque, enquanto que a esquerda brasileira não se vê no Partido Democrata, a esquerda brasileira se vê no Partido Republicano. Isso é uma coisa muito, muito doida. E que é interessante sobre essas dinâmicas culturais, né? E aí o que eu notei, fazendo análise de discurso, é que muitos desses influenciadores de direita aqui no Brasil viram no assassinato desse cara, eles conheciam pelo jeito, eu nunca tinha ouvido falar, mas pelo jeito eles já conheciam há algum tempo, eles viram como se fosse um deles, tá ligado? Assim, um dos nossos foi morto e estão fazendo piada, mas percebam como é um abismo, porque de um lado, você tem a direita brasileira que sente como se um dos nossos foi morto, enquanto que pra esquerda brasileira, fazer uma piada era como tirar sarro de alguém que é muito distante, tá entendendo? É tipo, sei lá, lembra uma vez...
que o Jô Soares, num programa vocês lembram do programa do Jô? Uma vez ele fez uma piada ao vivo, que hoje seria super criticada, que alguém falou pra ele assim, eu lembro que ele tava entrevistando sei lá quem, alguém falou pra ele assim, na China, aconteceu um acidente X, um acidente de trânsito, aí o Jô Soares, então morreu 1000, né? Porque tem tanta gente lá que qualquer coisinha morre um monte de gente. Esse tipo de piada hoje seria condenável. Enfim, ela teria uma retração enorme por causa da internet, aquela coisa toda. E porque ela tirava sarro de um acidente e dizia que chegava a fazer piada do número dos mortos, né? Fazer piada a partir do número de mortos, que não tinha sido, sei lá, 5, 10 pessoas, dizer que era 1000, porque na China tem muita gente mesmo, então qualquer coisinha lá morre gente, entendeu? Então assim, a piada era nessa direção. Ou seja, é uma piada que se dá muito pela indiferença. É uma piada de indiferença, do tipo, não conheço, foda-se, é muito distante de mim. E aí aquela morbidez humana, que faz parte de todos nós, aquele humor negro, ou humor mórbido, ou humor ácido, chame como quiser, aí aquele negócio aflora, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, nessa dinâmica que teve aí, eu tô só constatando, não tô tomando partidos nem nada, só tô constatando, o que aconteceu de um lado foi que, pro lado de esquerda, era uma coisa indiferente, a ponto inclusive de ser levado na piada, e no caso da direita, era uma coisa muito cara, era um dos nossos, estavam rindo de um dos nossos sendo mortos, né? Dá pra questionar o quanto que esse sentimento de um dos nossos é válido, porque americanos não se sentem um dos nossos com os brasileiros de direita gostam de se sentir um dos nossos com os americanos. E também dá pra criticar, porque eu já falei aqui, já tô me repetindo, do quanto que essa jocosidade, esse foda-se, muitas vezes jogados na internet, bom, eles têm consequência, né? Uma coisa é você pensar, outra coisa é você falar, e faz parte você pensar coisas horríveis. Eu acho que as pessoas têm o direito a serem horríveis nos seus pensamentos. A questão é quando você vai levar isso pro espaço público, seja por palavra, seja por ação. O ponto que eu quero dizer é que isso tudo já mostra pra mim um abismo epistemológico. São visões de mundo com referenciais muito distintos. E a gente tá falando do mesmo país. E agora, conforme as notícias estão avançando, as notícias também estão abismais. As notícias estão abismais. Quer ver um exemplo? Os jornais de esquerda estão mencionando muito o fato do... Deixa eu ver se eu acho aqui a foto. O fato do principal suspeito, Tyler Robson, né? Então, os jornais de esquerda estão muito repercutindo nessa seguinte imagem aqui, ó. Entre outras. Porque, assim, ó, vamos lá. Tem várias coisas estranhas nesse caso. E um dos lances é que o Tyler Robson, por causa dos dizeres que ele deixou na bala, que eram contraditórios, né? O FBI me parece que está sendo cuidadoso, as redes que estão sempre sendo malucas, porque o que ele deixou nas balas, assim, no primeiro momento, alguém ingênuo vai dizer, era um cara de esquerda, ele botou umas frases antifa, mas no meio também tinha uma frase, se você tá vendo isso, você é gay. Eram umas frases assim, meio troll, sabe? Uns papos de trollagem. Aí identificaram, tem gente apontando por algumas postagens dele, ou coisa do tipo, que ele fazia parte de um grupo, a gente fica sabendo cada vez mais dessas coisas, chamado Groyper, cujo líder é o Nick Fuentes, e é um grupo que se volta pra atacar outras pessoas de direita, um grupo de direita que ataca outras pessoas de direita, porque eles entendem que alguns não são direitos suficiente. E havia uma treta entre o Nick Fuentes e o Charles Kirk. Inclusive, o Nick Fuentes foi recebido pelo Trump, chegou aí na casa dele e tal, aquela coisa toda. Então, o Trump tinha relação com os dois. Simple yes or no answer. Hitler, good guy, bad guy? That's a tough. Well, there are no good and bad guys. They're just people. I'm going to say I'm neutral on that. I'm abstaining from There's that no one. neutral. You're saying that Hitler was not a bad guy? Outra coisa que foi apontado por uma mídia mais progressista, mais de esquerda, é de que o discurso do Trump, o discurso do governador de Utah, ele foi amenizando. Porque assim, no começo, mal o cara foi morto, o Trump falou que a esquerda radical era culpada. Agora tá falando de não precisa mais de violência, chega de violência e tal, assim, porque presume-se, aqui a gente tá tendo as hipóteses, de que eles estavam torcendo que fosse o clichê de tudo aquilo que eles condenam, né? Fosse um imigrante, negro, antifa, trans e por aí vai, né? Completa todo o bingo ali de coisas que eles implicam. Universitário, sabe? Uma coisa assim. E o que se viu, provavelmente não. Provavelmente é um homem branco, é um homem branco, filho de xerife. Não encontraram nenhuma indicação de esquerda ou de direita nele, mas a única ligação que tá meio esquisita ali, até pelas frases que deixou nas balas e coisa e tal, de que tá ligado a esse grupo, que também é um grupo de direita ou de extrema direita. E aí, essas figuras públicas, a la Trump, eles baixaram o tom, e não sei se ainda continua sustentando que a culpa é a esquerda radical, parece que não estão mais falando isso, mas posso estar enganado. E aí, enfim, a esquerda tá repercutindo esse detalhe, né? O que a direita tá falando? Totalmente outras coisas. É isso que é foda. É isso que eu tô falando de abismos epistemológicos. O que os jornais de direita estão repercutindo? De que o assassino, o Tyler Robinson, o suposto assassino, né? Embora ninguém vai me processar, acho, nos Estados Unidos aqui, né? Então acho que posso falar o assassino e tal. A gente fala suposto assassino pra não levar processo. Enquanto o cara não tá julgado, é suposto. Ele tinha uma namorada trans. E o Kirk foi assassinado bem no momento em que ele discutia sobre pessoas trans cometerem massacres, né? E ele também era um cara antipolítica trans. Eu tenho até dificuldade de dizer pra vocês
o que é factual nisso tudo. Esse vídeo aqui não é um vídeo de crítica ou de eu explicando a situação, é um vídeo de perplexidade. A gente vai entrando num abismo epistemológico tão grande que chega uma hora que eu digo pra vocês, ok, eu não sei mais o que é verdade. Eu não sei mais. E isso só vai piorar. Tá entendendo o que eu quero chegar? Ele tinha mesmo uma namorada trans, ele tem mesmo fotos postadas que ligam ele a esse grupo do Nick Fuentes lá, que é um grupo que persegue outros, um grupo de direita que persegue outros direitistas. Eu não sei. É pós-verdade no talo, isso mesmo. Eu já não sei, tá ligado? Eu não sei. Eu fui tentar me informar. Aí pode ver. Aí o que os jornalões estão fazendo? Tipo os grandes do Brasil. G1, Folha, Estadão. Eles não estão noticiando nada dessas duas coisas. Que também já é um sinal de desespero. Eles não falam dessa possível ligação com um grupo de extrema-direita, do próprio assassino. Eles não falam de porque ele teria uma namorada. Eles não falam nada, nada, nada. Ou seja, nem pra direita, nem pra esquerda. A insegurança de todas essas informações, o que eles fazem? Eles não dão a informação. E aí, como eles não conseguem ir pra lugar nenhum, fica ridículo. A matéria o Fantástico faz matérias ótimas, tá? Eu acho que o Fantástico faz um bom trabalho. Mas essa matéria que eles botaram no domingo foi uma merda. Horrível a matéria, horrível. Porque daí eles não fizeram jornalismo, eles fizeram impressionismo. Entrevistaram brasileiros que estavam lá, que se sentiram incomodados, lógico, né? Assustados, que estavam ali no meio estavam na universidade naquele momento quando deu o tiro e correria e tal. Mas, porra, isso não é jornalismo, né, cara? Ficar só escutando, sei lá, tem uma greve de ônibus na tua cidade, aí tu vai lá só pra escutar os transeuntes, isso não é apurar a greve do ônibus como um todo e o que tá acontecendo, tá entendendo? Faz parte você escutar, eu não consegui pegar o ônibus, eu tinha uma consulta hoje, eu não consegui ir pro meu trabalho. Tá, faz parte da notícia essa parte, mas você tem que fazer mais do que isso, né? Então, assim, cara, é assustador esse momento que a gente vive, onde as pessoas se identificam com coisas diferentes, onde as pessoas dão mais ou menos gravidade pra coisas diferentes, a ponto de um lado olhar pro outro e falar assim, como é que você pode estar rindo disso? E o ponto até de que a apuração dos eventos também começa a ficar, assim, colocada de tal maneira que tu não sabe mais nada. Fica muito difícil, cara. Porque a gente fica pensando assim, tá, o lance é confiar nas instituições, deixa o FBI fazer o trabalho dele, deixa, tá, ok, mas vai saber, essas instituições são feitas por pessoas também, por pessoas que também estão expostas a essa guerra epistemológica, a gente não tá mais nem falando de guerra cultural, é guerra epistemológica. E claro, né, tem também muita hipocrisia nesse meio tempo aí, claro que tem, cara. Por exemplo, pra mim, o Trump deu uma sambada no cadáver do aliado dele, cara. Pô, o cara mal morreu, o cara mal foi assassinado, e aí tu já tem um culpado pra poder engajar, manter o engajamento eterno da disputa, porque a esquerda radical, não sei o quê, não foi até agora isso não foi revelado. Eu, se fosse um admirador desse cara, eu estaria incomodado com a postura do Trump. Não me parece uma postura minimamente decente. É assim, o pessoal mal foi morta, já tem que engajar, já tem que dar tweet engajando. Ah, porra, cara. Me lembra aquele meme antigo daquela mina que foi famosa na época que caiu, deu um furacão, caiu um monte de árvore, ela foi sensualizar nas árvores, assim. Aliás, ainda pegando esse exemplo sobre guerras epistemológicas, 2 dias antes 3 dias antes, sei lá, da morte do Charles Kirk, o bicho tava comendo, ainda tá dando problema lá no Nepal. Não foi uma ex-primeira dama, não é nem a atual primeira dama, uma ex-primeira dama que morreu queimada, que os manifestantes queimaram e não sei o quê. Tinha a galera da direita tirando sal, porque lá era o Partido Comunista, né? E essa mesma galera, depois, 2, 3 dias, tava dizendo, como é que vocês podem rir disso? Mas essa galera tava tirando sal 3 dias antes. É uma guerra epistemológica. O que é grave pra mim, deixou de ser grave pra você, e vice-versa. E aí, se nós não temos medidas em comum que conferem pesos e medidas a todas as coisas, como é que a gente mantém uma sociedade de pé, cara? Como é que a gente mantém uma sociedade de pé? Se o que pra você é grave pra mim não é, e se pra mim o que é grave pra você não é, como é que a gente mantém essa sociedade de pé? Isso me assusta pra caralho. Agora, no caso dos Estados Unidos, aqui no Brasil o pessoal tá tretando, aliás, um dos motivos de, como não é aqui no nosso próprio país, então as tretas, elas estão mais etéreas no jogo de internet de sempre. No caso dos Estados Unidos a coisa foi bem concreta, né? E lá eu notei que assim, até o Trump, porque eu acho que o bicho pegou pra todo mundo. Até o Trump foi com um discurso de não violência, bababá, porque assim, eles viram que, cara, assim, eu acho que aí umas diferenças que esse povo pode ter, todos são políticos, né? Aí eles viram, ok, eu acho que agora o bicho pode pegar demais. Pra todo mundo, e a gente não sabe pra quem que vai estourar. E aí tu viu, assim, de Bernie Sanders a Trump e companhia falando, não, vamos baixar o tom contra a violência política, sabe? Um discurso meio moral, assim. É moral porque, né, eu acho que ajuda a diminuir a violência política se você não tem arma circulando pra qualquer um, né? Mas aí a direita não vai querer mudar isso, então ok. Então assim, aí veio o discurso moral contra a violência política, aquela coisa toda. Agora, o fato é de que se qualquer doidinho de bairro pode comprar uma arma, todos os bairros estão inseguros. E seja você de direita, de esquerda, de ladinho, de cima e de baixo, você
você está mais exposto à insegurança. E agora, pelo que eu tô vendo, a coisa escalou ainda mais. Eu entrei no Twitter agora há pouco e a gente tá tendo, nessas dinâmicas de guerra epistemológica, a gente tá tendo quase uma inversão, né? A gente tá vendo essa direita que sempre foi muito, essa nova direita que sempre foi muito em cima da trollagem, do meme, eles pedindo respeito, eles pedindo uma certa, demandando empatia, fazendo denúncia, né? O fulano tirou sarro, aí manda pra embaixada dos Estados Unidos e, né, tendo até uma espécie de do ponto de vista simbólico, é um choro em direção ao pai, né? Ela faz alguma coisa aí, não sei o quê. Sempre foi muito criticada a esquerda por parece sempre ficar demandando um painho ou uma maninha pra resolver as coisas. Só que agora, olha só, né? Assim, as dinâmicas culturais vão evoluindo e mudando de lado, né? Então, assim, agora eu tô vendo a direita numa posição que era até pouco tempo atrás muito associada à esquerda, e a esquerda, por sua vez, no Twitter, tá resenheira, né? Tá resenheira, tá fazendo uns memes pesado pra caralho, assim, sem sutileza nenhuma, uns negócios assim que tu acha que saiu do recôndito mais pesado da internet, e provavelmente sim, e é de esquerda, cara, galera de esquerda. Então, irmão, moral da história, é esquerda Shanner, é Dark Woke, não é a Dark Web, é a Dark Woke. Então, irmão, essas coisas ainda vão continuar rolando e a gente vai continuar vendo esse conflito e tal, mas assim, a minha fala final, só pra eu arredondar aqui no meu papo, assim, eu não tenho, dada a minha perplexidade, eu não consigo nem ter uma opinião muito estruturada sobre todo esse acontecimento, sobre a morte do cara, reitero, né? Eu acho que violência política é ruim, porque, como eu disse, é por isso que eu também não sou contra armamento, porque eu entendo o seguinte: quando você permite que o teu grupo faça o que bem entende, você abriu a brecha para que o outro grupo também faça o que bem entende. Então eu acho que não é legal, assim, uma questão bem simples, não é legal. E, de novo, nós somos horríveis, mas ser horrível no âmbito privado é diferente de ser horrível no âmbito público, tá? Mas minha fala principal é mais sobre a perplexidade, sobre percepções de mundo e a impossibilidade da gente conseguir achar um mundo comum. Algo que está cada vez maior e está difícil até mesmo em fazer cobertura jornalística desse evento, de modo a se amparar de fatos para poder emitir uma opinião. Eu não consigo emitir opinião porque eu não tenho acesso aos fatos. Os fatos estão abstratos demais, estão se esvaindo demais. É isso. E agora com essa coisa da IA, né? E já tem gente brabo aqui nos comentários querendo que eu tome uma opinião mais contundente. Eu acho que é bastante contundente eu reconhecer essa maquinaria da ignorância no sentido amplo, assim, que não me permite saber o que está realmente acontecendo, entende? Eu tô sendo honesto, eu tô radicalizando só sei que nada sei, porque eu tô chegando no nem sei se nada sei, porque a coisa tá, eu não consegui, tá ligado? Eu não consegui. Uma coisa é eu criticar as falas do Charles Kirk, eram falas horrorosas mesmo. Agora, outra coisa é eu tentar me aprofundar nisso. Eu não consigo. E sobre assassinato político, sim, acho condenável. A gente vai dizer assim, mas ele era um fascistinha, tinha mais que morrer, não sei o que. Se tu entra nessa, se tem mais que morrer, veja, eu acho que dá pra fazer uma discussão que não é moral, assim, no sentido, é certo ou errado você querer que o seu antagonista político morra. Eu acho que a discussão é mais pragmática. Você manifestar publicamente que o seu antagonista político tem que morrer, o que vai acontecer no dia de amanhã? Eu acho que é uma questão, pra mim sempre essa é a questão. Essa é a questão. O que vai acontecer no dia de amanhã? Como é que vai ser o dia de amanhã? Se o dia de amanhã for pra colocar o seu próprio grupo, as pessoas que estão do seu lado ainda mais em risco, então isso é uma atitude estúpida. Porque você cria uma escalada, o que vai resolver? Aí o pessoal às vezes fica numa fantasia, não, porque é a guerra mesmo, a gente tem que radicalizar mesmo esse confronto e tal. Ok, qual é o lado maior, cara? Você que é de esquerda, para de sonhar, irmão. Você é uma minoria. Quer dar uma de tigrão? Tá entendendo? E, nesse momento, eu tô sendo absurdamente leninista, tá ligado? Eu tô dizendo o seguinte, sem estratégia, fudeu. Sem estratégia, fudeu. Bancar só o machão não vai garantir uma revolução. Pode ser, inclusive, o fim dela. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.